Peço que antes de ouvir minha história, você siga o canal, deixe o seu like e continue acompanhando os depoimentos de tantas vidas marcadas pela dor e pela resistência. Eu me chamo Joaquim e carrego em minha memória cicatrizes que não se apagam com o tempo. Fui escravo por muitos anos, e durante esse período conheci a escuridão da dor, mas também a luz frágil de sentimentos que não podiam existir. Meu destino se cruzou com duas mulheres que jamais pensei que tocariam minha vida, a senhora da casa e sua filha. Ambas presas também em um mundo de silêncios e correntes, cada uma à sua maneira. O que vou contar não é fácil, porque mistura culpa e desejo, medo e coragem, amor e condenação. Sei que muitos não acreditarão que algo assim pudesse nascer em meio a tanta violência. Mas a verdade é que até onde existe sofrimento, o coração insiste em procurar um pouco de vida. Eu era jovem quando fui comprado pelo senhor da fazenda. Trazia nos braços a força do campo e nos olhos a marca da submissão, que me ensinaram a ter. Trabalhei de sol a sol, sem descanso, com o corpo entregue ao chicote e às ordens. Ponto. A casa grande parecia distante, lugar de luxo e decisão, onde nenhum de nós tinha direito de entrar. Mas o destino é traiçoeiro, e meu caminho começou a se aproximar daquele espaço proibido quando me designaram para alguns serviços internos. Passei a carregar lenha para a cozinha, buscar água no poço e até auxiliar nos reparos dos móveis. Foi assim que meus olhos começaram a cruzar os dela, a mulher do patrão, Dona Clara. Ponto. Seus gestos delicados contrastavam com a frieza que usava diante do marido. E aos poucos percebi que por trás da postura rígida havia um coração inquieto. Dona Clara era uma mulher branca, fina, acostumada ao poder e às aparências. Ponto. Eu nunca pensei que pudesse despertar qualquer coisa nela além de desprezo, mas percebi olhares que se demoravam mais que o normal, uma atenção que me deixava confuso. O tempo passava e eu começava a perceber que havia nela uma solidão escondida, uma tristeza que nem as joias e os vestidos conseguiam esconder. Talvez fosse a vida ao lado de um homem frio e violento. Talvez fosse a falta de liberdade que, mesmo em posição de senhora, também a aprisionava. Para mim, bastava um gesto para que meu coração batesse diferente, mas o medo era maior que qualquer sentimento. Se descobrissem qualquer coisa, eu seria morto sem direito à palavra, e ela seria julgada como pecadora. Pontos. Mesmo assim, havia uma chama crescendo, algo que não se podia apagar. A primeira vez que senti a proximidade dela de forma intensa foi quando levei flores para enfeitar a mesa da casa grande. Ponto. Eu estava curvado, ajeitando os vasos, quando senti seus passos pararem atrás de mim. O silêncio da sala era pesado, e por instantes pude sentir sua respiração próxima. Ponto. Não houve toque, não houve palavra, mas naquele instante percebi que havia algo no ar, algo que não deveria existir. Bom, saí dali com o coração disparado, me perguntando se era loucura minha, se estava interpretando mal. Mas depois vieram outros momentos, olhares rápidos, gestos disfarçados, e cada vez mais o perigo parecia se transformar em desejo. Eu tentava resistir, lembrando de minha condição, mas havia em mim uma fome de ser visto como homem e não como escravo em Lão. Enquanto isso, a filha do patrão, senhorita Isabel, crescia e já se tornava uma moça feita. Eu a conhecia desde menina, mas agora seus olhos brilhavam de curiosidade para o mundo. Diferente da mãe, ela tinha uma vivacidade rebelde, como se não aceitasse totalmente as regras que lhe eram impostas. Muitas vezes, a via escondida nos cantos do jardim, lendo livros que o pai não aprovava ou observando a vida dos escravizados, com interesse proibido. Eu nunca imaginei que ela também olharia para mim de uma forma diferente. Era ainda mais arriscado, porque sua juventude e sua beleza chamavam a atenção de todos. E qualquer aproximação seria vista como crime imperdoável. Mas foi exatamente isso que começou a acontecer. Sem que eu pudesse controlar, me vi em meio a dois mundos impossíveis. De um lado, a mãe, que me oferecia uma atenção silenciosa, feita de pequenos gestos que só nós entendíamos. Do outro, a filha, que com sua juventude me lançava olhares diretos,
sem medo de serem descobertos. Eu me perguntava se não era loucura, se não era uma armadilha do destino me colocar diante de ver. Tamanha tentação. Muitas noites eu não conseguia dormir, imaginando as consequências de cada passo, sabendo que qualquer deslize poderia me custar a vida. O patrão era um homem severo, desconfiado, e bastava uma suspeita para que eu fosse açoitado até a morte. Mas o coração não obedece à razão. E eu já estava perdido na rede de sentimentos que crescia a cada dia. A primeira aproximação real aconteceu numa tarde de chuva. Eu havia sido enviado para recolher roupas no varal e acabei molhado, com as roupas coladas ao corpo. Foi Dona Clara quem me chamou para a varanda, oferecendo uma toalha para que eu me secasse. O gesto simples foi como um choque. Suas mãos tocaram as minhas por um instante, e naquele breve contato senti o mundo parar. Saí dali apavorado, temendo que alguém tivesse visto, mas ao mesmo tempo um calor estranho me tomou. Dias depois, foi Isabel quem se aproximou, pedindo que eu a ajudasse a carregar livros escondidos até o jardim. Nossos dedos se encostaram ao segurar o monte de papéis, e seu sorriso iluminou o instante. Eu estava dividido entre dois silêncios perigosos. O peso desse segredo começou a me esmagar. Eu já não conseguia olhar para o patrão sem sentir o medo de ser descoberto, sem imaginar que seus olhos duros já percebessem algo. Ao mesmo tempo, cada vez mais eu me via sendo puxado por essas duas mulheres, cada uma com sua maneira de me prender. Dona Clara me oferecia uma cumplicidade madura, silenciosa, quase resignada. Isabel me incendiava com sua ousadia juvenil, com a vida que transbordava em seus gestos. Não, eu sabia que nada disso poderia durar, que cedo ou tarde a verdade viria à tona. Mas minha carne e meu coração já estavam acorrentados a essas duas forças. E assim fui seguindo, vivendo entre a culpa e o desejo, sem saber para onde o destino me levaria. Com o passar das semanas, aquela teia de sentimentos se tornou impossível de ignorar. Eu era um homem dividido, não apenas pelo medo de ser descoberto, mas pelo conflito dentro de mim. Sabia que qualquer aproximação com Dona Clara era pecado mortal aos olhos da sociedade. Mas havia nela uma dor silenciosa que me atraía. Ela parecia buscar em mim aquilo que jamais encontrava no marido. Um olhar que a enxergasse além de sua condição de senhora. Quando seus olhos encontravam os meus, havia um pedido mudo de conforto, como se meu silêncio fosse a única resposta capaz de lhe dar alívio. Já Isabel era diferente, nela havia fogo, vida, inquietação. A cada vez que cruzava comigo pelos corredores ou jardins, parecia desafiar as leis do mundo. Seus olhos não pediam, exigiam. Sua juventude trazia coragem e imprudência. Se a mãe me prendia pelo coração, a filha me acorrentava pelo desejo. E eu estava cercado, sem saída, como um animal que corre para todos os lados e só encontra cercas. Ainda assim, quanto mais eu tentava fugir, mais elas me puxavam para perto. A casa grande se tornara para mim um campo de guerra silenciosa, onde cada olhar, cada toque disfarçado, poderia se transformar na minha condenação. Foi numa noite de lua cheia que tudo se quebrou de vez. Eu havia sido chamado à casa grande para reparar uma tranca. O patrão estava ausente, viajando para tratar de negócios. Dona Clara me observava de longe, mas havia algo em sua expressão que parecia pedir mais que minha presença como trabalhador. Quando terminei o serviço e me preparei para sair, ela se aproximou, lentamente, como quem desafia o próprio destino. Não houve palavras, mas seus olhos falavam de solidão, de desespero e de uma fome contida por anos. Seu toque foi suave, mas dentro de mim o impacto foi devastador. Eu me senti humano, desejado, não como objeto de trabalho, mas como homem. Naquela noite, cruzamos a linha que jamais poderia ter sido cruzada. O medo estava presente a cada instante, mas também uma sensação de vida que eu nunca havia conhecido. Quando deixei a casa, ainda no silêncio da madrugada, senti que minha alma havia mudado para sempre. Eu estava condenado, mas também estava vivo como nunca. O que eu não esperava era que poucos dias depois, Isabel viesse até mim com a mesma ousadia que lhe era natural.
Ela me encontrou no quintal quando fui recolher água. Havia um brilho em seus olhos, como se já soubesse o que havia acontecido, ou como se simplesmente tivesse decidido que também teria aquilo que a mãe havia tomado para si. Não houve espaço para recusa, porque seu gesto foi direto, marcado pela coragem da juventude. Ela me envolveu de forma impetuosa, e eu, fraco diante do desejo e da vida que ardia nela, cedi. Naquele instante, me tornei ainda mais refém de uma situação sem saída. Agora, não era apenas o segredo com Dona Clara que me amarrava, mas também a ligação perigosa com Isabel. Eu me via em meio a duas correntes opostas, uma feita de silêncio e ternura, outra de fogo e ousadia. Não sabia quanto tempo conseguiria sustentar esse peso, mas cada encontro se tornava inevitável, como se o destino tivesse decidido brincar com minha existência. As semanas seguintes foram um tormento. Eu já não sabia como caminhar na fazenda sem sentir os olhos de ambas sobre mim. Na cozinha, Dona Clara me observava com a discrição de quem guarda um segredo pesado. No jardim, Isabel me buscava com a intensidade de quem não teme nada. E eu, ao voltar para a senzala, carregava comigo o fardo desses encontros. Cada noite era dividida entre o medo do chicote e a lembrança dos corpos que haviam me acolhido. Os outros escravizados notavam meu silêncio, talvez desconfiassem de algo, mas ninguém ousava falar. Eu mesmo já não conseguia me olhar no espelho d'água do rio, sem sentir vergonha e desejo misturados. Sabia que não era dono de nada, nem do meu corpo, nem de meu destino. E ainda assim, aquelas mulheres me fizeram sentir que eu podia ser mais que escravo, que dentro de mim havia um homem. Isso era libertador e ao mesmo tempo cruel, porque a cada dia eu via a corda se apertar ao redor do meu pescoço. O patrão voltou de viagem, e o peso da ameaça se tornou ainda maior. Seus olhos duros percorriam a casa e a senzala com a desconfiança habitual. Bastava uma suspeita para que tudo viesse abaixo. Eu tremia só de imaginar que ele pudesse perceber a mudança nos olhares de sua esposa ou de sua filha. Mas o mais assustador era notar que Isabel já não se esforçava tanto para esconder sua ousadia. Muitas vezes ela se aproximava de mim na frente de outros com desculpas frágeis, como pedir ajuda para carregar um livro ou uma jarra. Eu sabia que cada gesto desses podia ser visto e interpretado, mas ao mesmo tempo não tinha forças para resistir. Dona Clara, por sua vez, me olhava com desespero, como se soubesse que a filha poderia colocar tudo a perder. Entre elas duas havia uma tensão invisível, um duelo silencioso, e eu era o centro desse fogo cruzado. As noites voltaram a ser meu maior tormento. Eu já não dormia, não pela dureza da senzala, mas pelo peso do segredo que me esmagava. O corpo ainda ardia da lembrança do toque da senhora e da filha. E a mente se debatia entre o medo da morte e a necessidade de viver cada instante como se fosse o último. A qualquer momento eu poderia ser descoberto, e isso significava não apenas a minha morte, mas a ruína delas também. Dona Clara se tornara mais silenciosa, seus olhos carregavam um brilho de pavor, como se pressentisse que estávamos em um caminho sem volta. Isabel, ao contrário, parecia cada vez mais ousada, atravessando a casa com passos firmes, quase desafiando o próprio pai. Eu me perguntava como duas mulheres tão diferentes podiam carregar o mesmo segredo comigo. Uma buscava consolo, a outra desafiava o mundo. E eu, perdido entre as duas, já não sabia mais se era dono de alguma escolha. Os dias na lavoura se tornaram ainda mais pesados. Enquanto meus braços cortavam a cana, minha mente vagava nos becos escuros da casa grande. O suor escorria pelo rosto, mas não era só do trabalho. Era também do medo de ser chamado a qualquer momento e colocado diante de perguntas que eu não teria como responder. À noite, Isabel escapava de seu quarto e encontrava formas de se aproximar de mim nos cantos mais escondidos da propriedade. Cada encontro era como um incêndio rápido, impossível de apagar, e me deixava atordoado. Já Dona Clara buscava momentos mais contidos, pequenas trocas de olhares, gestos sutis, como quem tenta manter o impossível vivo sem que o mundo perceba.
Eu sabia que era questão de tempo até que as sombras se tornassem luz e a verdade viesse à tona. Ponto. Certo dia, o patrão reuniu todos para um jantar na casa grande. Eu fui chamado para servir à mesa, e a tensão me tomou por inteiro. Senti os olhos de Isabel me acompanharem ardentes, como se desafiassem cada regra imposta. Dona Clara, ao contrário, mal levantava a cabeça, evitando cruzar o olhar comigo, temendo que até o silêncio pudesse denunciar o que havia entre nós. O patrão bebia e falava alto sobre negócios, sem imaginar a tempestade que se escondia dentro de sua própria casa. Eu tremia ao derramar o vinho em sua taça, imaginando que ele pudesse ler em meu rosto a culpa que me devorava. Cada segundo naquela mesa era como andar na beira de um abismo, e a cada risada dele, eu me perguntava quando viria o momento da queda. Os meses seguintes foram marcados por uma tensão crescente. Isabel já não escondia seu desdém pelo pai, e seus olhares em minha direção se tornavam cada vez mais evidentes. Cheguei a implorar em silêncio, com meus olhos, que ela fosse mais discreta, mas parecia inútil. Dona Clara, por sua vez, vivia um inferno particular. Via a filha se aproximar de mim da mesma forma que ela própria já havia feito, e isso a consumia por dentro. Entre as duas mulheres começou a nascer um silêncio pesado, carregado de rivalidade. Eu me via no meio de uma disputa impossível, sem saber como escapar. Não havia fuga, não havia liberdade. Se tentasse me afastar de ambas, já seria tarde demais. Estávamos todos presos em uma armadilha, e eu sabia que em algum momento alguém cairia. O primeiro sinal da desgraça veio através de cochichos na senzala. Diziam que o patrão andava desconfiado, que percebia mudanças na esposa e na filha, e que seus olhos estavam mais atentos do que nunca. Meu coração se acelerou ao ouvir isso. Cada passo meu passou a ser calculado, cada olhar medido. Mas o destino é cruel, e bastou um descuido para que tudo começasse a ruir. Isabel, imprudente como sempre, me encontrou no jardim em plena tarde. Encostou-se perto de mim com uma ousadia que não deixou dúvidas. Uma criada que passava ao longe parou por instantes, e naquele breve segundo percebi que a faísca da tragédia havia se acendido. A partir dali, era questão de tempo. Naquela noite o patrão entrou na senzala de forma inesperada. Seu olhar varreu o espaço, e por um momento pensei que minha hora havia chegado. Ele nada disse, apenas me fitou de um jeito que gelou meu sangue. Depois se virou e saiu, mas deixou para trás uma certeza. Ele desconfiava. Eu sabia que homens como ele não perdoavam traições, ainda mais vindas de um escravo. A partir daquele momento, cada dia se transformou em despedida. Eu olhava para o sol nascer com a sensação de que poderia ser o último, e cada vez que via Isabel ou Clara, meu coração se enchia de desespero. Nenhuma palavra podia ser dita, apenas silêncios carregados de pavor. O inevitável aconteceu numa manhã abafada. Fui chamado à casa grande para ajudar a carregar alguns móveis. Enquanto eu estava no salão, Isabel apareceu, com aquele jeito impetuoso que não conhecia limites. Aproximou-se demais, e antes que eu pudesse me afastar, o patrão entrou. O silêncio que se fez foi mortal. Seus olhos percorreram a cena e congelaram em mim. Não houve gritos, não houve palavras, apenas o peso do ódio em seu rosto. Eu sabia que estava condenado. Ele ordenou que me levassem para o tronco, e naquele instante senti que meu destino estava selado. Fui amarrado sob o sol ardente, e o chicote rasgou minhas costas sem piedade. Cada golpe era acompanhado pelo olhar de todos, como se quisessem arrancar de mim a confissão de um crime que não precisavam. O patrão gritava que jamais permitiria tamanho ultraje em sua casa, e a cada palavra, sua fúria crescia. Vi Isabel chorar em silêncio, e Dona Clara quase desmaiar, tentando conter o desespero. Eu suportei o máximo que pude, mas o corpo não é de ferro, e em certo momento desmaiei. Ainda assim, quando acordei, estava vivo, embora marcado. O patrão decidiu que minha morte não seria imediata. Disse que eu viveria para carregar o peso da vergonha e do sofrimento. Era sua forma de prolongar minha dor. A partir daquele dia,
minha vida deixou de ter qualquer esperança. Passei a ser vigiado, humilhado, tratado como um animal ainda mais inferior que antes. Mas o que mais me doía não era o chicote ou o desprezo. Era o silêncio forçado entre mim e as duas mulheres. Isabel tentava se aproximar, mas era mantida longe de mim sob vigilância. Dona Clara já não conseguia esconder as lágrimas, e seus olhos me pediam perdão a cada vez que cruzavam com os meus. Eu carregava em meu corpo as marcas da punição, mas no coração carregava uma dor maior, a certeza de que o que tivemos jamais poderia continuar. Mesmo com a vigilância, o destino ainda encontrou brechas para nos unir. Uma noite, Isabel conseguiu escapar e veio até a senzala. Seus olhos estavam cheios de desespero e ela me abraçou com força, como se fosse a última vez. Disse em gestos e lágrimas que jamais me esqueceria. Eu não tive coragem de afastá-la, mesmo sabendo do perigo. Poucos dias depois, foi Dona Clara quem se aproximou em segredo. Trouxe um pedaço de pão escondido e me olhou com uma tristeza infinita. Tocou minha mão por um instante, e naquele gesto estava todo o amor e toda a dor que não podíamos mais viver. Eu sabia que aquelas seriam nossas últimas lembranças juntos. O patrão, no entanto, não descansava. Sua desconfiança aumentava, e ele começou a cogitar vender-me para outra fazenda distante. O simples pensamento de ser arrancado dali, sem ao menos poder me despedir, me corroía. Eu não tinha poder para impedir nada, apenas aguardava o veredito do destino. Isabel implorou ao pai para que não me vendesse, e isso apenas aumentou sua fúria. Passou a trancar a filha em seu quarto, como se pudesse prendê-la ao mundo que ele controlava. Dona Clara também tentou interceder, mas foi silenciada com gritos e ameaças. Eu me tornei a sombra que trazia vergonha à família, e a cada dia percebia que meu fim se aproximava. Um dia, sem aviso, fui acorrentado e levado para a cidade. O patrão havia decidido me vender. Durante o caminho, olhei pela última vez para a fazenda. Vi Isabel chorando à distância, presa atrás de uma janela, e Dona Clara imóvel na varanda, como uma estátua de dor. Não houve despedidas, apenas silêncios cortados pelo ranger das correntes. Naquele momento, senti que não estava apenas perdendo asa, mulheres que amei, mas também parte de mim. Eu não era apenas um escravo sendo vendido. Era um homem sendo arrancado de tudo o que havia sentido como vida. Na nova fazenda, o peso da saudade era meu maior castigo. O trabalho era o mesmo, o chicote o mesmo. Mas dentro de mim havia um vazio impossível de preencher. Eu sonhava com os olhos de Isabel, com o toque de Clara, e acordava em lágrimas. Os outros escravizados não entendiam o meu sofrimento, porque não sabiam do segredo que eu carregava. Eu me sentia duplamente preso, pelas correntes da escravidão e pela memória de um amor proibido que jamais poderia ser revivido. A cada dia, a lembrança delas me consumia mais. O tempo passou, e as cicatrizes em meu corpo se misturaram às cicatrizes da alma. O patrão que me comprou morreu, e com ele veio a mudança. Fui libertado anos depois, quando as correntes da escravidão finalmente começaram a cair. Mas a liberdade chegou tarde. Eu já não tinha mais forças para buscar o que perdi, nem coragem para tentar reencontrar Isabel ou Clara. Vivia apenas de lembranças, como se dentro de mim existisse um livro fechado, com páginas manchadas de dor e desejo. Um dia, já como homem livre, voltei à região da antiga fazenda. Meus pés tremiam ao pisar novamente naquele solo. A casa grande ainda estava de pé, mas envelhecida, como se carregasse também o peso do tempo e das histórias escondidas em suas paredes. Soube por vizinhos que o patrão havia morrido, que Isabel fora levada para casar-se em outra cidade, contra sua vontade, e que Dona Clara vivia isolada, quase como uma sombra dentro daquela casa. Eu não tive coragem de entrar, apenas observei de longe. Era como olhar para um túmulo aberto dentro de mim. Carrego até hoje as lembranças daqueles anos como feridas que jamais cicatrizam. Muitos me julgariam por ter me deixado levar por sentimentos que só podiam trazer dor. Mas eu digo que mesmo no cativeiro, mesmo no meio da escuridão, o coração insiste em buscar a vida.
E eu vivi, ainda que por breves instantes, algo que me fez sentir humano em um mundo que queria me reduzir a nada. Dona Clara e Isabel foram a prova de que o amor, por mais proibido que seja, pode nascer até nos lugares mais sombrios. Hoje, ao contar minha história, não busco perdão nem justificativa. Trago apenas a memória do que fui e do que vivi. Fui escravo, fui objeto, mas também fui homem, e dentro de mim houve espaço para sentimentos que a sociedade tentou negar. Amei duas mulheres que nunca pude ter de verdade, e esse amor proibido foi ao mesmo tempo minha força e minha ruína. Se hoje minhas palavras chegam até você, é para que entenda que até dentro da escravidão havia corações que batiam, desejos que ardiam e vidas que se consumiam em silêncio. Essa é minha voz, essa é minha verdade, e que ela ecoe para sempre como testemunho de um tempo que jamais deve se repetir.